Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8. Diz a palavra do Senhor: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim digo-vos, a alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Amém? Tomem assento, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. O tema hoje fala sobre graça. E o português traz a ideia de que graça seria um favor imerecido, um presente de Deus ao homem, a qual o homem ele não merece receber este presente. Esse presente nós bem conhecemos, que é a salvação. Quantos foram presenteados pelo Senhor, meus irmãos? Quantos receberam salvação de Deus? Nós recebemos salvação de Deus. Merecíamos? Não. Diz o livro de Isaías que nossos melhores atos de justiça são considerados como trapos de imundície, né? E talvez isso vá chocar você, mas esse termo hebraico significa aquele pano que as mulheres usam quando elas estão menstruadas, né? Seria o que nós chamamos hoje de absorvente nesse íntimo. Então, usavam-se não absorvente naquela época, mas um pano, só para você ver que é a justiça do homem diante da justiça divina. Então nós temos aqui um favor de Deus para nossas vidas, e isso é graça. E o capítulo que mais fala sobre a graça de Deus, justamente esse que eu acabei de ler para os irmãos, é o capítulo de Lucas, capítulo 15. Nós temos aí 3 parábolas, né, que Jesus Cristo usa para ensinar sobre graça. A primeira é da ovelha perdida. A primeira fala diz que o pastor tinha 100 ovelhas, uma ovelha se perde e ele vai em busca desta uma ovelha. Nós temos essa que fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, mas perdeu uma dracma. E temos a última, que é a famosa, né, parábola do filho pródigo, que o pai tinha 2 filhos. Mas nós vamos nos deter dessa parábola aqui das 10 dracmas. Existe uma linha de pensamento que diz que a importância dessa dracma seria que ela seria uma pessoa muito pobre. Daria para comprar apenas o alimento durante o dia. Por que ela procuraria com diligência essa dracma? Porque senão, outro dia, ela não teria o alimento para a sua família, por ela ser uma pessoa pobre. A segunda linha, essa é mais provável ser, ela ensina que toda mulher, antes de casar, no judaísmo, ela prepara um colar de dracmas, que tem que ser 10 dracmas. Então, quando ela é jovem, é claro que eu estou falando de um contexto de uma pessoa pobre, de uma pessoa, uma camponesa, que é a qual Jesus está usando aqui. Então, ela, por ser humilde, ela antes do casamento, ela prepara um colar, e ajunta uma dracma, depois guarda aquela dracma num local, né, bem guardadinho, seu porta-joias, né, irmãos? Ele porta-joias ali, ninguém mexe. Aí ela consegue uma outra dracma, vai até completar 10 dracmas. Então, quando ela se casa, a mulher, ela usa este adorno de 10
dracmas. Então a mulher casada, ela usa esse adorno de 10 dracmas, certo? Seria como se fosse um anel de casamento, algo que marcou a vida dela, né, para sempre. Se ela perde uma dracma, o que é que ela faz? Está incompleto. Não adianta, são 10. As casas no tempo de Jesus, pelo menos, repito, a casa das pessoas mais pobres, elas não tinham repartições, elas eram só um vão. Vamos dizer que não seria desse tamanho, é claro, bem menor. Elas eram apenas um vão. O chão era um chão batido, né? Era barro mesmo, e ele tinha somente uma janela, né, de 50 centímetros de lado. Somente uma janela e somente uma porta. Imagine à noite como é que isso ficava, né? Escuro, a dificuldade. Era noite, porque ela disse que acendeu o quê? Acendeu uma candeia, né? No nosso linguajar, uma lamparina, né? Uma lamparina lá para ir atrás. Então, com relação a cômodos, ela não tinha problema. Mas só que além do som ser batido, nas laterais tinha tipo um capim também. Então imagina a dificuldade que ela teve para ela sair procurando à noite, quando ela foi verificar, cadê minha dracma? Perdi. Aí ela foi procurando, cadê a dracma? Imagina a dificuldade. Você já perdeu alguma coisa? Você já perdeu alguma coisa? Né? Todos já perderam alguma coisa? Perdi alguma coisa. Ô João, você já perdeu alguma coisa? Nós perdemos as coisas, né? Tem coisas que perde e não volta mais. Uma delas são oportunidades. Outras são cultos, não é? Culto não tem como você, reuniões como essa, não tem como você dizer, não, eu venho quarta para compensar. Não existe isso. Você perdeu. Não vai ter um outro culto. Do jeito que Deus falou nesta noite, Ele não vai falar quarta, Ele não falou na sexta. Tem cada culto tem a sua história própria, o seu jeito, a sua forma de Deus falar. Deus falou conosco, foi um culto maravilhoso lá no interior. Foi ou não foi, irmãos? Amém. Foi uma bênção? Os louvores, foram cantados ali, uma bênção. E hoje Deus está conosco aqui novamente. Nós estamos ministrando outro culto a Deus. Mas perdemos coisas. A verdade é essa. Então essa é uma história de uma mulher que perde algo. Mas diz a Bíblia Sagrada que o final é feliz. Por que o final é feliz? Porque ela encontra. Essa história, Deus quer ensinar para os fariseus, para os seus perseguidores, para aqueles que dizem que só o povo de Abraão é um povo salvo, e que as prostitutas, os homossexuais, os ladrões, os cobradores de impostos não têm entrado no reino de Deus. Jesus ensina para eles que a história não é bem assim, que a graça de Deus, ou seja, o favor imerecido, ele está sobre a vida de todos, meus irmãos. É isso que Jesus quer ensinar. Essa parábola, ela ensina muito bem e enfatiza por 3 vezes que aquele a quem Deus busca, Ele acha. Aquele a quem Deus elege, eleito. Aquele a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo, diz o Evangelho de João, no capítulo 10. Estamos na mão do Senhor, e da mão de Deus ninguém consegue tirar. Quantos estão na mão do Senhor? Deus é mais forte, irmãos. Já falei isso e repito de novo. Graças a Deus que Deus é mais forte do que eu, meus irmãos. Deus é mais forte do que eu, Deus é mais forte do que o mundo.
Deus é mais forte que Satanás e toda a sua corja de demônios. Deus é mais forte. Glória a Deus. Isso ensina que Deus vai em busca das pessoas. Deus vai com amor em busca dos seus eleitos. E Deus, quando vai em busca de alguém, Ele não volta de mãos vazias. Ele volta com a pessoa. Vocês estão me entendendo? Glória. Pastor, nós temos um final feliz. Temos, mas escute. O que você acha que a dona de casa pensou quando ela estava procurando? O que você acha? Quando você perdeu uma coisa, você acredita que vai achar. Mas existe um sentimento que você disse não vai? Não vai achar, não é isso? Eu vou encontrar. Mas também tem algo negativo. Isso eu posso não encontrar, né? Não, eu vou atrás. Mas eu posso não encontrar. Aí você começa a conjecturar. E se eu não encontrar, o que eu vou fazer? Existe ou não existe isso? Existe uma probabilidade. Você pode encontrar e você pode não encontrar. Agora, esse sentimento vai durar enquanto você procurar. Enquanto você procura, você diz, eu vou encontrar. Mas também você tem a possibilidade de não encontrar. Isso aí que eu faço se eu não encontrar. Certo? Então eu quero aplicar isso à família. Tá bom? Já entendi, já expliquei qual é a interpretação correta. É Deus em busca dos pecadores se encontrando, né, através da sua graça. Mas eu quero aplicar isso à família. Né? É um lar, é um ambiente familiar. Então a primeira coisa que eu aprendo com isso é o seguinte: o que é importante para você pode não ser tão relevante para os outros. Entendeu? O que é importante para você pode não ser tão relevante para os outros. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando você está no seu lar, na sua família, e um filho se desvia, né, digamos assim, né, vai, hipotético, tá, exemplo, vai para as drogas, certo? A pessoa que vive isso, a mãe e o pai, é uma dor tremenda. Ele chega a pedir oração e compartilhar com alguém. Verdade ou mentira? Verdade. Mas a pessoa que ouve isso não sente a dor que você sente. É você que sente. Né? É você que está vivendo, está convivendo com essa dor. Então o que aconteceu com essa mulher? Ela não perdeu tempo, ela começou logo a procurar. Uma vez aconteceu algo, né, eu sempre fui ruim de futebol. Eu não gosto assim, muito de futebol porque eu sou pereba mesmo, eu sou perna de pau. Né? Me convidaram para depois da escola, né, era no ginásio ainda, me convidaram para jogar esse futebol lá na Ponta Negra. Quando na Ponta Negra eu não matava a gente, né, pelo menos não afogado, né? Aí o que aconteceu? Todo mundo lá, mas aí nós fomos no caminhão baú de um colega nosso. E o que aconteceu? Antes de começar a chamada pelada, né, que se chama, né, jogo de futebol pelado, sabe o que aconteceu? Ele perdeu o seu molho de chave. Agora escute só, o pai dele era dono de armazém e todas as chaves das portas do armazém estavam naquele molho de chave. Sabe onde ele foi e caiu? Na areia. Acabou o jogo, ele botou todo mundo para procurar. Procuramos isso, nós chegamos lá às 11 da noite. Nós procuramos até meia-noite, eu ajudei, eu gostava muito dele, era um colega então. Fiquei com ele até 11, meia-noite, fiquei com ele até 3 da manhã, não aguentava mais, de tanto procurar essa chave na areia. Pegamos aquelas grelhas e saímos, né, arando a areia e nada. Aí não aguentei mais de sono, ele, meu amigo, me desculpa, mas eu vou dormir aqui na areia mesmo. 3h30 da manhã eu dormi. Mas ele não dormiu. Sabe por quê? Porque era a responsabilidade dele. Era ele que ia pagar, não era ele. Ele ficou com o saquinão, o sol já estava amanhecendo, 5h30. E quando deu 6, abriu a loja, né, 7h30. Quando deu assim umas 7 horas, ele dá um grito, achei a chave. Eita! Glória a Deus.
Passou a noite todinha procurando. Vamos embora. Achei a chave. O que é isso, pastor? É porque era ele o responsável. Ele não conseguia dormir porque ele sentia o peso da responsabilidade. Eu até que queria ajudar, mas eu não tinha força. Se fosse eu ia passar a noite também. Porque a bronca era para cima de mim. Você está entendendo a questão da relevância, né, de você ser responsável pelo seu lar, pela sua família? Como a dor é primeiramente sua, e a intensidade da dor, quem sente é você, sou eu, quando acontece. Então é uma primeira coisa que eu aprendo aqui também. A segunda, escute só, não importa a quantidade, um faz a diferença. Glória a Deus. Repita comigo, se falta um, a conta está incompleta. Você está entendendo? Não importa a quantidade. Quantos tem mais de... Irmão Manuel, você tem 6 filhos, é isso, irmão? 8? Tem alguém que tem menos que o irmão Manuel? Tem muito. Irmão Manuel, você tem 8 filhos, né, irmão Manuel? Só abriria a mão de um, mas eu só tenho 8. Jamais. Você está entendendo? A conta não pode ser incompleta. Ela tem que ser exata. Escute, levante sua mão para o em nome de Jesus. Quem estiver afastado é uma conta incompleta. Deus vai completar. Sim, Deus vai completar. Deus tem visto o teu choro, o preço que você tem pago. Deus tem visto o teu clamor. E até nos momentos em que você não tem força, e você já não tem mais nem o que orar, o que falar, assim mesmo o Espírito Santo intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Escute só, a tua história vai ter um final feliz. Creio, Deus, completa. Tem que ser completa. Não se conforme enquanto a conta não estiver. Escute, o amor não trabalha com números, não há limite para o amor. Outra coisa, o amor não se fragmenta até acabar. O amor, ele multiplica, ele não diminui. O amor não se fragmenta, não é porque você tem 10, você tem 8 e você ama menos. É amor. E última, essa não é minha, essa é de Agostinho. A medida de amar é amar sem medidas. A medida de amar é nós amarmos sem medidas. Não há medidas para o amor. E a terceira coisa, assim como a minha luta só é sentida verdadeiramente, sentida de vida verdadeiramente por mim, a minha é a alegria, meu é o regozijo. Assim como o tempo demora para se encontrar alguma coisa, e eu sofro nesse processo, o primeiro a sentir e gozar desse momento sou eu. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Primeiro a me alegrar, o primeiro a se alegrar. Queremos a história do primeiro toque? Diz que ninguém consegue sentir a dor como você. Ninguém vai conseguir se alegrar como você. Você vai falar, você vai contar bênçãos, os outros vão se alegrar, mas como você? Ninguém. O regozijo é seu. A recompensa é sua. E os molhos, né? E o plantio, ele foi regado com lágrimas. Era caminhando, regando, né?
estava plantando e estava regando com lágrimas. Aí quando ele volta e olha para trás, todo o sofrimento do plantio, do choro, ele volta para trás, quando ele volta, lá está a colheita, meus irmãos. Ali abre os olhos, ele abre o sorriso e diz: Senhor, semeei com lágrimas, mas o meu coração se exalta, a minha língua se dilata, ó Senhor, porque a minha colheita, eu pego os molhos da colheita com alegria. O coração se alegra no Senhor, meus irmãos. Boa colheita, alegria na colheita, mas só Deus sabe como foi o plantio. Só Deus sabe, meus irmãos, como foi o plantio. Vamos ficar em pé, meus irmãos.